Atos capítulo 3, nós temos algo muito poderoso acontecendo. A Bíblia diz que Pedro e João, eles estavam se dirigindo ao templo para a hora da oração. Olha, é poderoso quando existem pessoas que têm como prioridade a oração. Isso realmente faz uma diferença gigantesca nas nossas vidas. E a Bíblia diz então, enquanto eles estavam no caminho, eles ainda não tinham entrado dentro do templo, na porta daquele templo que era chamado Formosa, aquela porta, havia então um homem coxo, que naturalmente ele foi carregado por outras pessoas e colocado ali. E quando Pedro e João chegaram então ali na porta do templo, aquele homem que estava mendigando, ele implorava a Pedro e João para receber alguma coisa deles, Eu acho que ele olhou para Pedro e João e falou: cara, esses caras têm uma cara que esses caras têm muita grana. Então, ele começou a insistir, a implorar. Mas é interessante a forma como Pedro e João reagiram. Pedro, a Bíblia diz que ele, olhando então nos olhos daquele homem, ele foi e falou assim: olha para nós. Sabe, existem avanços espirituais na nossa vida que nós precisamos de pessoas que vão nos desatar. Aleluia. Pessoas que vão ser modelo, pessoas que carregam algo que nós ainda não carregamos, e Deus deseja nos fazer participante dessas boas coisas. Então Pedro disse: olha para nós. E Pedro disse, não é que Pedro era um cara duro, mas no momento ele estava sem grana. Olha, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu carrego, o que eu tenho, de graça eu te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Levanta e anda, passa a andar. Que experiência poderosa. Se você prestar atenção, Pedro nem sequer orou por aquele homem. Você sabia, Jesus não nos ensinou a orar pelos enfermos, Ele nos ensinou a curar os enfermos. Muitas vezes essa fala de orar pelos enfermos já é um bloqueio da fé. A Bíblia diz que nós vamos impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Mas a reflexão que eu gostaria de fazer aqui, queridos, primeiro ponto, eu quero falar 5 pontos rápidos aqui com você. Primeiro ponto, você só se move quando você usa aquilo que você recebeu. Então, vamos olhar aqui para este homem coxo. Ele foi alguém que recebeu pernas, mas que elas nunca funcionaram. Elas nunca foram ativadas. Para você andar do ponto A para o ponto B, não basta ter pernas. Elas precisam funcionar, Elas precisam caminhar. E eu gostaria de fazer uma analogia com isso sobre a importância de um andar que a Bíblia diz que é o andar no Espírito. A Bíblia diz assim: andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Então, existe um andar no Espírito que coloca a minha vida, coloca a sua vida em movimento. Mas, vamos colocar assim, tá, queridos? Põe amor nas minhas palavras. A exemplo deste homem coxo, existem hoje muitas pessoas que eles só estão na porta da igreja. Na verdade, eles ainda não entraram de fato no sentido de serem pessoas que cooperam, de serem pessoas espiritualmente ativadas, pessoas que estão conhecendo por revelação qual é o desenho que Deus tem para a vida delas. E quando nós estamos apenas na porta, talvez uma das coisas mais marcantes é que nós não sabemos o que pedir. Nós não sabemos como orar. Veja, Pedro e João estavam indo para dentro do templo para uma reunião de oração.
eles iam orar juntos com a igreja. E quando eles chegaram, aquele homem, porque tinha uma mentalidade de mendigo, ele estava pedindo a coisa errada. Ele estava pedindo ouro, ele estava pedindo prata, ele estava pedindo dinheiro, ele estava pedindo recursos. Ele estava numa condição de alguém completamente improdutivo, que dependia da boa vontade de terceiros. E muitas pessoas, não poucas, estão vivendo a vida espiritual dentro desses parâmetros. E o que eu e você deveríamos de fato pedir é para andar no Espírito, sabe? Andar junto, ganhar essa consciência que o Espírito Santo agora habita em nós. Há um Deus que caminha conosco, e você e o Espírito Santo já é a maioria. Aleluia. Você andar no Espírito e andar com o Espírito, sabe? Você anda com uma mentalidade onde as suas necessidades, elas estão supridas. Você passa a viver com uma consciência de reino completamente diferenciada. Então, queridos, eu creio que, espiritualmente falando, Deus quer nos tirar desse lugar, dessa posição espiritual, onde nós sempre estamos sendo carregados por alguém, Nós olhamos para os irmãos, a gente olha para os irmãos como os irmãos 6 horas, Você ora por mim, Não, desenvolva a sua vida de oração. O espírito de vida habita em você. Aleluia. Desenvolva a sua vida cristã, porque o primeiro passo para você andar no Espírito é orar no Espírito. Aleluia. Sabe, entrar nessa dimensão onde você tem acesso, você tem consciência que você é filho. Você não carrega mais o espírito de escravidão para viver em medo, mas você foi adotado. O Espírito que habita em você, ele clama papaizinho, Abba Pai. Aleluia. Você é herdeiro. Oh, glória. Você é abençoado. Glória a Deus. E aí, queridos, quando nós começamos a orar no Espírito, o Espírito Santo vai começar a nos ensinar o que pedir. Eita glória. Porque tudo bem, queridos, se você nasceu de novo há poucos dias, há poucos meses, se você está na condição de um bebê espiritual, você tem um espírito novo, mas ainda você tem uma mente velha, você precisa ainda de avançar, de ter pessoas que te instruam, você ainda precisa de comer muito sal no seu relacionamento com Deus. Tudo bem, há um tempo para uma infância espiritual. Mas hoje a igreja está cheia de bebês espirituais que o cara tem 20 anos de igreja. Os bebês, tudo bem, você pode colocar ele num carrinho e empurrar ele. Eu preciso de um carrinho, às vezes, eu preciso de um colo. Eu brinco com a Celine, Eu falo com ela: vovô vai te carregar no colo até quantos anos? A gente tinha combinado que era até 10 anos. Agora ela fala assim para mim: até infinito, vovô. Mas a gente sabe que quando ela crescer, não é eu que não vou querer carregar ela, é ela que não vai mais querer ser carregada. Por quê? Porque vai amadurecer. Nós vamos deixar as coisas de criança. Agora, entenda, esse coxo, ele passou a andar não porque ele ganhou pernas novas. Ele já tinha pernas. Ele passou a andar porque ele foi ativado. Sabe? O que eu quero te dizer é que Deus já te deu pernas. Aleluia. Se você nasceu de novo, você tem o Espírito Santo. Você precisa agora passar a ser uma pessoa ativada no Espírito. Glória a Deus. Por isso que eu disse para você, você só se move quando passa a usar aquilo que recebeu. Quantas pessoas receberam o Espírito Santo, mas não andam no Espírito? Olha, tem um verso extremamente chave que Paulo escreveu aos Gálatas, Gálatas capítulo 5, verso 25. E Paulo fala assim:
se vocês já vivem no Espírito, andem no Espírito também. Eita glória, é forte. Se você tem a vida de Deus em É você, forte. por que você não segue o Espírito Santo? Por que você não se submete ao Espírito Santo para andar no guiar dele? É verdade. Na verdade, o que faz diferença entre simplesmente ter a vida do Espírito e passar a andar no Espírito é a nossa entrega, é a nossa submissão. Olha, nós podemos conhecer muitos textos sobre a Bíblia, sobre andar no Espírito. Nós podemos até pregar sobre esse assunto. Nós podemos falar muito sobre oração, muito sobre um monte de coisa. Mas se nós não entendermos a importância de uma entrega, uma decisão séria nessa direção, queridos, a gente fica paralisado, né? E eu quero despertar você, sabe, para passar a andar, não é? Pedro, a palavra de Pedro para esse coxo foi: passe a andar. E uma pessoa que estava só na porta da igreja, que não conhecia a alegria de louvar, que não conhecia a alegria de ser igreja, de cooperar, de participar, de contribuir no sentido daquilo que também carrega em Deus. Olha, ele teve uma experiência incrível. A Bíblia diz que de um salto ele se levantou e, andando e correndo, foi para dentro da igreja e passou a louvar a Deus com todas as suas forças, porque simplesmente o que ele já tinha foi ativado. Então, talvez hoje o maior percentual dos crentes dentro de uma congregação cristã, eles vivem essa realidade. Eles têm a vida do Espírito, mas ainda não andam no Espírito. E esse é o desafio que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Agora, queridos, para você andar no Espírito, você precisa desenvolver comunhão, relacionamento com o Espírito Santo. Aleluia. E eu penso que uma das maiores chaves para isso é você entender que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Você sabe que nas Escrituras Sagradas, o Espírito Santo, para ele ser compreendido, muitas vezes ele é representado por símbolos. Você se lembra lá no batismo de Jesus, lá no Jordão, o Espírito Santo veio em forma corpórea de uma pomba. Algumas vezes ele foi manifestado como fogo, ou vento, ou um selo, vários símbolos. Mas deixa eu te explicar, o Espírito Santo, ele não é um símbolo, ele é uma pessoa. Esses símbolos, eles estão ali para descrever quem é a pessoa do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não é definido por um símbolo. Muitas pessoas pensam que o Espírito Santo é simplesmente um poder. O Espírito Santo é uma força. Como se o Espírito Santo fosse uma coisa dentro do conceito desses símbolos. Se você vê o Espírito Santo como uma coisa, você vai querer usar ele. Mas se você vê o Espírito Santo como uma pessoa, você vai se permitir ser usado por ele. Porque nós não usamos as pessoas. Se você tem um amigo, você não usa o seu amigo. Você tem relacionamento com o seu amigo. Por isso que na revelação bíblica do Espírito Santo, você vai ver que o Espírito Santo fala. Você vai ver que o Espírito Santo consola. O Espírito Santo ajuda. O Espírito Santo te faz lembrar o que Jesus ensinou, o que você leu na Bíblia. O Espírito Santo te dá dons espirituais. Mas sabe qual é a prioridade em termos de presente para a sua vida do Espírito Santo? É que ele te oferece comunhão. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13. Paulo, despedindo ali, fechando a sua carta, a sua segunda carta aos Coríntios, ele fala que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai
e a comunhão do Espírito Santo. Não é a comunhão com. Não fala da sua iniciativa para com o Espírito Santo. Fala da iniciativa do Espírito Santo para com você. A comunhão do Espírito Santo seja com alguns? Não, seja com todos vós. É para todos. Então nós temos aqui 3 grandes presentes da Trindade. Nós poderíamos falar tanto dentro desse verso. A graça de Jesus, o amor do Pai. Aleluia. Mas eu quero focar na comunhão do Espírito. Comunhão. A essência dessa palavra comunhão é comer no mesmo prato. É interessante, muitos de nós às vezes chegamos à presença de Deus e nós falamos e falamos e falamos e falamos e falamos. Na hora que Deus quer falar um pouquinho com a gente acabou meu tempo de oração. E a gente chama isso de oração. Não, queridos, comunhão é uma troca. Vou dizer, é mais importante você ficar em silêncio diante de Deus, e muitas pessoas às vezes não entendem esse conceito da oração. Às vezes, queridos, você não precisa nem de falar nada com Deus. Você simplesmente tem, de forma intencional no seu coração, ir para aquele lugar de oração e se aquietar na presença de Deus. Aleluia. Você fica ali. Então, beleza, é importante você falar. Principalmente, é importante você aprender a fazer perguntas. É incrível, você vai ver a agilidade do Espírito Santo em responder às suas perguntas. A prioridade do Espírito Santo. Olha, você vê aqui Paulo falando, antes de falar sobre, de focar em dons espirituais, em qualquer outra coisa, Paulo colocou o quê? A comunhão do Espírito. Relacionamento. Conversa, consciência que Ele anda com você, consciência que você carrega a presença do Espírito Santo. E quando você vive isso, queridos, o temor de Deus vai estar com você. Sabe? Você já viu quando uma pessoa é infantil, é criança, e ela quer fazer uma coisa que não pode, ela olha para um lado, olha para o outro, vê que não tem ninguém, mesmo que ela sabe que é errado, ela vai e faz. Agora, quando você anda no Espírito, você sempre vai ter a consciência da presença do Espírito com você. Glória a Deus. Não dá mais para você fingir que Deus não está com você. Sabe, isso começa realmente a estruturar a sua forma de pensar e acreditar de uma outra maneira. Essa consciência de filhos amados. Que nós olhamos então para o pecado e a gente, peraí, eu sei tanto quem eu me tornei que agora o pecado não tem mais nada a ver comigo. Nada a ver comigo. Aleluia. Então, a gente precisa andar nesta direção, queridos, onde nós vamos desenvolver intimidade com o Espírito Santo. Aleluia. E para a gente andar, então, é preciso a gente desenvolver esta comunhão com o Espírito Santo. Agora, uma coisa que nós precisamos estar muito atentos e muito alertas é para sempre andarmos com um coração humilde diante de Deus e diante uns dos outros. O que eu quero dizer com isso? Andar no Espírito não te torna melhor, superior a qualquer outra pessoa. Na verdade, andar no Espírito vai produzir a sua melhor versão. Olha, existe uma versão de você, que é você em Cristo, que só o Espírito Santo pode fazer. E isso é muito diferente do que te tornar melhor do que alguém. Você vai se tornar melhor do que você mesmo na sua força. Não é? E isso sempre vai te dar um coração para andar em honra, preferindo em honra, então, os outros irmãos. E aqui existe um paradigma muito interessante, né? Quando nós não entendemos essa maravilhosa graça de Jesus, quando nós não entendemos por revelação o amor de Deus, o Pai, a comunhão do Espírito, muitas vezes nós encaramos a vida cristã como
que se nós dependêssemos do nosso próprio esforço para produzir em nós mesmos caráter. Deixa eu te dizer, não é você que produz o fruto. Aleluia. Eu e você não temos a capacidade de produzir o fruto. Se você for para Gálatas capítulo 5, você vai entender isso. A Bíblia diz que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. E aí ele fala sobre quais são as obras da carne. Depois Paulo fala sobre qual é o fruto do espírito. Veja, a palavra fruto aqui está no singular, não está no plural. É uma coisa só. É interessante. Quando você se esforça para produzir o fruto do espírito, às vezes você foca num e deixa o outro perder, né? Você, por exemplo, você está numa situação que você é exigido em ter paciência com alguém. Você está se esforçando para ter paciência, daqui a pouco você vai se ver irritado. Agora, quem pode produzir esse fruto que agrega todas as qualidades possíveis e que tem a cara na primeira qualidade que Paulo cita aqui, que é o amor, é só o Espírito. Deixa eu te explicar uma coisa. Na vida cristã, não foque em mudar a si mesmo. E muito menos, não tente mudar as pessoas à sua volta. Foque em aprofundar o seu relacionamento com o Espírito Santo. Só o Espírito Santo, queridos, pode fazer um marido melhor. Só o Espírito Santo pode fazer um pastor melhor. Só o Espírito Santo pode fazer um pai melhor. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Aleluia. Muitas pessoas estão patinando, por quê? Porque eles estão tentando fazer isso na sua força. Pensa, por exemplo, aqui nesse homem coxo, de Atos capítulo 3. Quando as pernas não funcionam, o que é que aquele homem coxo tem que fazer para carregar o peso do seu corpo? Ele tem que arrastar o peso do seu corpo usando os braços. Você já viu alguém se arrastando assim na rua, numa praça? Eu vou te dizer, você arrastar o peso do seu corpo com os seus braços é algo extremamente desgastante. E muitos de nós estamos carregando às vezes o peso de uma relação familiar, o peso de um ministério, o peso de sonhos, apenas numa perspectiva carnal e humana. Isso não é apropriado. Não é para ser assim. Nós precisamos aprender a colocar o peso do corpo nas pernas. Nós precisamos aprender a colocar o que nós precisamos sustentar e viver numa dimensão espiritual, nesse andar no Espírito. E qual é a prioridade do Espírito? Oferecer comunhão. Deixa eu explicar uma coisa. O Espírito Santo, ele está muito mais afim de se relacionar com você do que você com ele. Não pense você que o Espírito Santo não está falando com você, porque ele está falando. Agora, muitas vezes nós estamos fora da sintonia. O nosso coração não está nesse lugar de entrega, esse lugar de se render, porque, veja bem, faz sentido você falar algo para alguém que você sabe que não quer obedecer? Não faz sentido. Muitas vezes é isso que interrompe esse relacionamento. Mas quando nós começamos a entender a natureza do Espírito, como que ele é bom, como que ele é amoroso, como que ele tem um andar sobrenatural para as nossas vidas. Ele quer nos levar a lugares que nós jamais imaginamos, a viver experiências que excedem tudo que nós podemos pensar, pedir ou imaginar. Então, na verdade, queridos, Deus, ele deseja romper essas limitações que muitas vezes a carne, e ela impõe isso, né, tem determinado para as nossas vidas. Deixa eu te dizer, você já tem as pernas. Você tem o Espírito. Você simplesmente precisa deixar o Espírito ativar você. E a última coisa que eu quero falar aqui com você, tá, é que a unção, ela sempre acompanha o propósito. Aleluia. Deus tem um propósito geral
para a minha vida e para a sua vida é que essa unção que nós carregamos, quando Deus te unge, Ele sempre te unge para algo. E o coração de Deus está onde? Em buscar os perdidos, em alcançar pessoas. Aleluia. Tem uma visão incrível lá no profeta Ezequiel, capítulo 47. E essa visão tem algumas figuras bem nítidas, né? Primeiro, Ezequiel descreve o templo. Ele também descreve um rio que nasce ali, né? Nos átrios da casa do Senhor. E é interessante porque aquele rio nasce ali, mas ele não fica dentro do templo. Aquele rio, então, ele desce, né? E ele acompanha a geografia da nação. Jerusalém está numa altitude perto de 800 metros acima do nível do mar. E para onde que o rio vai? O rio vai para o leste. Ele está descendo em direção a uma fenda tectônica que tem lá embaixo, onde está o Mar Morto, o Jordão e o Mar Morto, que está aproximadamente 400 metros abaixo do nível do mar. E aquele lugar ali então é conhecido como o deserto do Jordão, logo abaixo do deserto da Judeia. Ou seja, esse rio, ele sai do templo e ele vai para as regiões mais baixas e mais secas da face da terra. O que é que o Mar Morto significa? Significa a humanidade corrompida, a humanidade perdida e morta nos seus pecados e delitos. O que é que significa o templo que está lá em cima em Jerusalém? Aponta para mim e para você. Nós agora somos o templo do Espírito. Jesus disse: quem crer em mim, como dizem as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Veja, os rios nascem ali, mas eles não ficam ali. Então, há um mar morto, há um templo e há um rio que nasceu do templo, mas que está indo em direção aonde? Aonde os perdidos estão. Aonde aquilo que precisa ser restaurado seja restaurado. E esse rio, à medida que Ezequiel ia acompanhando esse rio, é uma figura fantástica. Por quê? A cada 1000 côvados lá que ele andava, o rio ganhava profundidade. Primeiro, o rio batia nos artelhos, no tornozelo. Andava mais um pouco, o rio batia nos joelhos. Andava mais um pouco, o rio batia nos lombos. Até que ele ganhava uma profundidade que você não tocava mais o fundo dele. Ele te carregava. Isso é uma figura, sabe, dessa vida no Espírito, dessa entrega ao Espírito Santo, porque andar no Espírito, queridos, é um aprendizado, como nós falamos. Nasceu em Cristo, viveu a experiência de novo nascimento, você é um bebê espiritualmente falando. O Beni, né, o nosso mais novo neto, né, a gente já chama ele de mais novo chefinho, eles dão ordem pra gente o tempo inteiro. Ele tem perninhas, louvado seja Deus, mas ele ainda não anda. Ele vai precisar aprender a andar. Mas a Celine, que já tem 4 anos, não só anda, ela corre como alguém que está quase voando. Eu também sei voar, né? Você também sabe, menino. Então, queridos, é um aprendizado. A vida no Espírito é um aprendizado. Mas o que é que nós temos que enxergar nesse texto? Quanto mais estamos indo em direção aonde os perdidos estão, mais profunda será a unção sobre a sua vida. E nós somos comissionados para pregar o Evangelho, para ensinar o Evangelho, para expulsar os demônios, para libertar os oprimidos, para curar os enfermos. Nós somos enviados a uma unção. A mesma unção que está sobre Jesus está agora sobre a minha vida e a sua vida, né? Jesus fez basicamente no seu ministério essas 4 coisas. Ele pregou, ele ensinou, ele expulsou demônios e curou enfermos. E quanto mais nós temos um coração comprometido
com esse desenho, com esse propósito de Deus, de uma forma mais profunda, nós vamos viver a unção. Não é? Como alguém disse, é unção e outros não. Então, a gente precisa entender essa dinâmica. Queridos, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu estou aqui para dizer que existe um nível para nós andarmos com Deus, onde as limitações que a carne tenta nos impor, elas caem por terra. A Bíblia diz que o único caminho de mortificarmos as obras do corpo é pelo Espírito. Aleluia! Romanos capítulo 8, verso 13. Deixa eu te dar esse conselho. Não tente reformar a sua própria vida. Não tente ser o melhor marido, ser o melhor pastor, ser o melhor pai, ser o melhor esposo, ser uma melhor esposa. Eu vou te dizer, o fundamento de tudo isso está numa coisa: nós não entendemos o Evangelho como deveríamos entender e não entendemos esse caminhar no Espírito. Como Paulo disse em Romanos capítulo 8, verso 26, também o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Aleluia! O Espírito Santo não é um prêmio para quem faz tudo certinho. O Espírito Santo é ajuda, é socorro para quem precisa se libertar de uma mentalidade carnal ainda reprovada. O Espírito Santo sabe tudo sobre você, conhece todos os seus limites e todas as suas limitações. E a prioridade dele é falar o seguinte: eu quero andar com você. Eu quero te ensinar os altos caminhos de Deus. Os seus caminhos não são os meus caminhos. Os seus pensamentos, por enquanto, não são os meus pensamentos. Mas converta-se a mim, que eu vou te ensinar um caminho sobrenatural. Sim ou não, irmãos? Todos nós temos que lidar com a carne. E mais cedo ou mais tarde, e eu espero que você faça isso a tempo, você vai ter que dar uma resposta. Quem que você vai responder? Se é a carne ou se é o Espírito? Eles são opostos. Essa luta tem que acabar. A Bíblia diz que quando nós ficamos nesse conflito, a carne prevalece. E você não acessa o reino de Deus. Não no sentido de não ir para o céu. A Bíblia não está falando de ir para o céu. Esse acessar o reino de Deus é esse andar desimpedido no Espírito. Você vai ver que os que praticam as obras da carne, eles não acessam o reino. Porque reino é uma posição onde você está governando. E só existe governo quando nós estamos debaixo dessa unção, quando nós estamos nessa parceria, onde você decidiu se tornar um cooperador de Deus. E como Paulo disse, não vivo mais eu, mas a vida que eu vivo nesse corpo que Adão me deu, eu a vivo pela fé do Filho de Deus. E fé vem pelo ouvir, pelo guiar. Nos tornamos ruiós, filhos maduros de Deus. Amém? Amém. Beleza? Então fica de pé no seu lugar.